aqui onde eu trabalho, eu tive a sorte de cair num lugar cheio de mulheres muito apaixonadas, muito maravilhosas, muito inteligentes, muito esforçadas. Ai, assim, mulheres incríveis que me inspiraram muito, muito trabalhadoras também, que me inspiram muito todos os dias. E assim, elas me inspiram tanto, elas me inspiram tão imensamente que eu pensei, por que eu não tô fazendo as coisas que eu amo? Por que que eu não tô fazendo as coisas que eu amo? Assim, elas são mulheres que ralaram muito para conseguir chegar onde elas chegaram, nas áreas que elas amam, e eu pensei, quer saber? Eu vou ralar também. Eu vou conseguir chegar na área que eu amo, nas áreas que eu amo, porque eu gosto de coisa, muita coisa até. Eu gosto, às vezes, eu penso que eu gosto de coisas até demais. E uma dessas coisas que é uma coisa que eu amo, que estava parada assim, é escrever. Eu amo escrever livros mesmo, histórias, poemas e contos e fantasia, romance. Eu gosto de escrever de tudo um pouco. E aí eu decidi que eu ia voltar a escrever. Eu ainda não sei do que chamar, né, no caso. Mas vou chamar de história. A primeira história que eu comecei a escrever, ela é uma história com certos tópicos um pouco pesados e certas partes, assim, um pouco pesadas. E que realmente é muito... Tem uma relação pessoal muito grande com a minha própria história de vida. Então, não é... Poderia não ser um processo... Eu pensei, talvez não seja um processo muito feliz eu escrever essa história. Então, eu decidi que eu ia escrever nesse caderno aqui, ó. Num caderno do Stitch e da namoradinha dele. Porque assim, é tipo, quebra, sabe? Quebra o clima, sabe? É um clima pesadíssimo que está dentro dessas folhas aqui do Stitch, entendeu? E eu tô escrevendo de caneta laranja. E assim, tá super funcionando, tá? Tá super funcionando. É muito mais... Sei lá, eu só pensei nisso. Porque eu acho que eu ia ficar num clima muito pesado enquanto eu estivesse escrevendo diariamente, assim, certas partes, porque eu já tenho uma ideia da estrutura da história. Mas, enfim, no caderno do Stitch, gente, nada fica... O caderninho do Stitch, ele quebra qualquer coisa. Olha essa página. Tá entendendo? Eu acho que esse vai ser um livro pequeno. Então eu não sei se vai demorar muito para eu escrever ou não. Mas eu já escrevi bastante e eu tô bem animada. Eu tô gostando muito de escrever essa história. Eu tô bem satisfeita com como tá se desenrolando. Hoje meu look tá bem bonitinho. Meu microfone chegou. Esse aqui, no caso, eu já tô usando. Eu tô usando aqui, né, pra testar aqui junto com vocês já verem a qualidade dele. É esse daqui. Eu comprei a versão que vem com a bolsinha barra carregador. Aí ele carrega aqui dentro mesmo. E aí aqui dá pra você colocar o carregadorzinho dele. E o trocinho aqui é o trocinho que entra no celular. E é muito simples de colocar ele. Muito simples de configurar. Você não tem o que configurar, sinceramente. É só você colocar que ele já começa a funcionar. Obrigada, meu amorzinho da ideia, por ter me dado este presente. A minha família é do tipo que dá presente de aniversário antes de acontecer o aniversário. E esse meu aniversário tá sendo muito interessante, porque justo nesse aniversário, que foi o que eu menos pedi coisa, é o que eu mais tô ganhando coisa. Eu pedi pro meu pai os meus acessórios do Kindle. Ele me deu os acessórios do Kindle. Só que ele, pela primeira vez nesses meus 23 anos de vida,
Ele escolheu um presente, além disso, porque ele achou que ele tinha me dado pouco, que só os acessórios do Kindle foi pouco. E ele escolheu um presente pra mim sozinho. Sozinho. Sem, sem me perguntar. Sem perguntar pra minha mãe, não. Ele escolheu o presente sozinho, gente. Tadinho, tão fofo. Tô animada pra amanhã, para completar meus 23 anos e para ver minha família e comemorar com a minha família e conhecer minha cunhada. Conhecer minha cunhada. Tô muito animada para conhecer minha cunhada. E vocês vão ver como vai ser os meus 23 anos. Vocês vão ver assim, nos bastidores. O que é muito legal também. Recentemente, num vídeo meu no TikTok. O primeiro presente que ele escolheu sozinho nesses meus 23 anos de vida, que foi esses dois aqui, ó. Esse desodorante, é desodorante? É desodorante hidratante corporal perfumado. E esse perfume aqui, que são da mesma linha, um combo, da Luna Fascinante. Eu já senti o cheiro. Infelizmente não dá pra vocês sentir o cheiro. Ai, é muito cheirosinho. Já vai ser docinho de brigadeiro, vai ser docinho de paçoca e agora tem o docinho de maracujá, que eu quero. Ué, grado no biscoito. Ah, eu fiz um também, só que a André comeu tudo. Fica como se fosse um mousse. Tá com a mãozinha. Delícia, delícia, brigadeirinho. É a primeira vez que eu faço as unhas em mais de um ano. Por causa da desgraçada da micose que deu na unha. Ai, eu espero tanto que ela não volte mais. Já fiz, esqueci. Falou o nome, eu esqueci o nome do... Já preparei maquiagem, cabelinho. Nos meus 22 anos eu consegui voltar a fazer as coisas que eu era apaixonada por fazer desde criancinha, como escrever, cantar, dançar, também gravar vídeos e colocar na internet, que era uma coisa que eu sonhava quando eu era criança. Já agora, com 23, o meu objetivo é outro, mas também tem a ver com a Livinha da infância, que era uma criança sensacional e extremamente confiante. Quando eu tinha 5 anos, não existia ser vivo na Terra que fosse mais confiante do que eu, em minhas capacidades, nas minhas habilidades, nos meus talentos. Eu era a criança mais confiante da face da Terra. Eu acreditava que eu conseguia fazer de tudo, que eu poderia ser quem eu quisesse ser, que eu conseguiria aprender tudo, e eu queria ser tudo e aprender tudo. E é esse pensamento que eu quero trazer de volta para a Livinha de 23 anos. Para começar já no espírito com o pé direito, eu decidi fazer a minha festa de 23 anos no tema que eu sempre sonhei, a minha personagem favorita da infância, no tema que eu sempre sonhei ter um aniversário temático dessa personagem. Eu tinha tudo dessa personagem e eu nunca pude fazer um aniversário temático dela. Será que dá para ter uma ideia de quem que ela é? Ontem eu não fiz vlog, não gravei vlog, mas eu passei o dia inteiro gravando vídeo. Então eu fiz o vídeo de 22 coisas aos 22 anos, que eu vou postar aqui no YouTube Shorts, no Instagram, que eu vou começar a postar no Instagram e foda-se. E eu vou postar no TikTok também, que eu já posto coisa no TikTok já há um tempo. Eu também gravei um vídeo do meu ecossistema, das minhas bolsas de caderno, porque o buraco é mais embaixo comigo. E eu tenho hiperfoco em caderno, então... E as coisas só funcionam pra mim com caderno. Hoje eu gravei o primeiro episódio, porque já não basta eu ter TikTok, começar agora com Instagram e YouTube, eu também decidi fazer um podcast. Um podcast / videocast. Por quê? Tem muitas coisas que eu tenho vontade de falar de uma forma mais estendida, sabe? Falar mais profundamente. E eu falo nos vídeos algumas dessas coisas, só que eu tenho que falar muito resumidamente. Então não tem tanta graça, porque eu gosto de falar bastante e às vezes eu tenho umas reflexões que são longas, sabe? Às vezes eu tô refletindo e eu escrevo páginas e páginas e páginas de reflexão sobre algum assunto que eu acho que seria interessante compartilhar. Aí, enfim, criei um podcast. E o nome é Pode Vergir, que é tipo, pode divergir, né? Aí eu botei Pode Vergir.
Por quê? Qual a ideia do podcast? É eu compartilhar essas experiências minhas, aprendizados meus, reflexões, sobre tudo da vida humana, da sociedade, de absolutamente qualquer coisa, o que vier na minha cabeça. E eu decidi escrever sobre. E por que eu escrevi Pode Divergir? Porque esse é o intuito. O intuito é a gente compartilhar essas experiências e essas reflexões. Tipo, é o que eu falei no episódio do podcast. Eu tô contando no podcast. Que aconteceu X e Y na minha vida, e desses acontecimentos, desses Y, eu tirei Z. Mas você pode virar para mim e falar: ó, aconteceu X e Y na minha vida também, só que desses acontecimentos eu tirei W. Entendeu? É uma divergência de resultado. Ou pode ser o contrário, pode ser uma divergência de jornada, né? Que dá no mesmo resultado também, entendeu? Então, eu acho isso muito interessante, porque eu gosto muito de conversar. E eu gosto muito de saber das experiências. Eu gosto muito de escutar, de ler e de saber das experiências pessoais das pessoas. Então, um dos grandes motivos de eu fazer tudo isso e colocar coisa na internet não é, eu quero virar uma grande influenciadora e não sei o que, não sei o que lá. Não, gente, eu quero conversar. Eu só tenho acesso para papear com pessoas que estão à minha volta, entende? E na internet eu posso alcançar pessoas que estão na puta que pariu do caralho lá do outro lado do mundo, entende? É tipo, aqui da minha roça eu posso pegar você da sua roça lá do Japão e a gente pode trocar experiência, trocar conversa, trocar comentário, é esses tipos de coisa. É isso que eu quero. Então, meu objetivo é ser aquela pessoa da internet, aquele tipo, não influenciadora, eu quero ser uma conversadora audiovisual. Eu quero conversar, eu quero fofocar, entendeu? E dividir experiências. Esse é o meu grande objetivo em registrar a minha vida. Eu não só registro por mim, eu quero registrar pelos outros e eu quero saber o registro dos outros. Por isso, eu sou muito fofoqueira, é isso aí, é esse o motivo. Eu gravei o primeiro episódio, né, que foi sobre minha experiência com religiosidade, como eu voltei para minha fé. No caso, eu sou católica. O podcast não vai ser sobre religião e espiritualidade, vai ser sobre qualquer coisa, entendeu? Eu só decidi, é o que eu tava mais refletindo ultimamente, então eu decidi que esse seria o tópico do primeiro episódio. É basicamente meu testemunho, como foi a minha jornada até eu voltar à minha fé em Cristo, entende? E não tem, pelo amor de Deus, gente, ó, não tem coisas que são proibidas, falta de respeito e intolerância religiosa. Se você quiser compartilhar comigo, você ouviu o meu podcast, ouviu a minha jornada e você quer compartilhar comigo a sua jornada no Candomblé, sua jornada na Umbanda, sua jornada na igreja evangélica, sua jornada, sei lá, mas onde? Na bruxaria, no Wicca, no bruxaria natural, gente, do budismo, maçom, não, se bem que eu acho que maçom não pode falar sobre as suas jornadas, mas enfim, qualquer coisa, se sintam abertos para compartilhar, porque aqui não é espaço de intolerância religiosa. Aqui é espaço de conversa, de curiosidade, de troca. E eu vou denunciar. Eu vou denunciar. Quem for intolerante religioso, eu vou denunciar. Agora eu tava pensando, gente, eu tô apaixonada por esse microfone, tá? Eu tô toda boba com esse microfone, eu estou muito feliz e muito satisfeita com o meu microfonezinho. Eu tô me sentindo muito chique. E aí, enfim, hoje eu queria gravar mais algumas coisas. Eu queria gravar meus favoritos até o meio do ano, sabe? Os favoritos desses 6 meses, da metade de 2026. O único problema, gente, é que é tanta coisa. Tipo, esse meio ano aconteceram tantas coisas legais, e eu também. Não é questão de consumismo só, tipo, eu ganhei muita coisa legal, eu comprei algumas coisas legais também pra mim, mas é mais questão de acontecimentos, sabe? Gente, eu vou fazer um vídeo de 2 horas. De 2 horas, se for pra eu falar de tudo que eu tenho pra falar, entendeu? E, enfim. Mas talvez eu faça o vídeo favorito. Como dá pra ver, eu acho que dá pra perceber pela minha voz, eu estou doente. Eu estou doente, eu estou com febre, eu estou com dor. Mas assim,
eu vou ficar na cama, morcegando e só, tipo, me sentindo cada vez pior? Não. Levantei, tomei um banho, me arrumei, tô bonitinho, ó. Fui gravar, fui fazer minhas coisinhas que eu gosto de fazer, entende? É melhor do que ficar na cama morcegando, eu acho, pelo menos. Porque também não tem nada de errado em ficar na cama morcegando às vezes. Mas quando eu tô doente, hoje em dia, antigamente eu fazia isso, eu ficava na cama assim, ó, sabe? Mas hoje em dia eu prefiro. É muito raro eu ficar doente hoje em dia, graças a Deus. Antes eu passava, tipo, eu era cliente número 1 da UBS, entendeu? Eu praticamente morava lá. Mas de uns 2 anos pra cá, de 1 ano e meio pra cá, eu não tô ficando doente. É a primeira vez que eu fico doente em 1 ano e meio. Olha só que legal. E aí eu nem sabia como eu ia me comportar estando doente. E aí eu percebi que eu vou me comportar da mesma forma como eu tô saudável, porque é como eu gosto de me comportar. Porque esse ano eu aprendi como eu gosto de viver a minha vida, entendeu? A minha vida sozinha, sendo livinha, meu tempo sozinho, como eu gosto de vivê-lo. Então, antes eu não sabia como que eu gostava, agora eu sei. E é fazendo coisas, eu não consigo ficar parada. Oi, gente, minha mamãe passa o dia inteiro no computador, gravando vídeo, fazendo umas coisas que eu não sei o que é. E eu fico triste dormindo sozinha. Aí é só minha mãe deitar na cama, que eu venho deitar do ladinho da minha mãe, sabe? Só fofuxo, meu fofuxo, meu fofuxo. Gente, eu juro que eu tô me esforçando, eu tô tentando me dar o aval pra fazer nada de útil pra minha vida e só descansar na cama. Nos forçar a descansar, vambora. Pelo menos por 2 horinhas. Até André chegar, eu vou me esforçar, vou me forçar a não fazer porra nenhuma. Tô lendo O Apanhador no Campo de Centeio. E, cara, eu não sei se eu falei isso em algum outro momento, mas é muito engraçado. Porque o nome, O Apanhador no Campo de Centeio, eu pensei que ia ser um clássico, assim, porque é um clássico. E eu pensei que ia ser um clássico estilo Dostoiévski, estilo Tolstói, que é uma linguagem super rebuscada, assim, que é difícil, às vezes, de você entender algumas coisas e, enfim, com palavras complicadas e ter que pesquisar significado na internet. Mas o livro é um adolescente expulso da escola, fazendo sei lá que porra que aparece na cabeça dele. O que aparece na cabeça dele ele tá fazendo. E ele só fala merda, entendeu? Gente, eu adorei, eu tô adorando. Tem umas partes meio tristes, assim. É um pouco triste também, ao mesmo tempo, se você parar pra pensar. Se você parar pra refletir muito sobre as ações dele, sobre as reações dele, as coisas, os acontecimentos, alguns acontecimentos, fica um pouco triste. Até as coisas felizes e divertidas que ele faz se tornam um pouco triste. Mas o meu ponto é que foi completamente fora das minhas expectativas, sabe? Eu esperava uma coisa completamente diferente do que a que eu tô tendo, entendeu? E essa quebra de expectativa não foi ruim, foi muito boa, na verdade. E quando eu comecei a ler, eu até achei que eu tava lendo o livro errado, que eu, tipo, tinha baixado o EPUBzinho, né, na internet. E eu achei, será que isso daqui não é O Apanhador no Campo de Centeio? Será que eu fui tapeada? E é mesmo, gente. É mesmo. Eu peguei uma amostra do original e aí eu vi que é mesmo. É essa história mesmo. E eu tô adorando. Achei muito boa. Boa noite, gente. Acho que esse daqui vai ser o clipe final desse vlog. Eu ia gravar amanhã, eu ia gravar até o final de semana, mas eu não vou estar em casa no final de semana para poder editar e postar. Então eu tenho que editar e programar para postar no final de semana e fazer isso amanhã. Então... Mas também eu já falei muito nesse vlog, talvez ele fique grande, talvez eu até tenha que cortar alguma das coisas que eu falei, enfim. E então esse é o final do vlog. Eu terminei meu dia. Como dá pra ver, continuo doente. Eu gravei mais um episódio do podcast, do Pod Vergir. E assim, um episódio bem confuso, né? Como sem dúvida. Sobre
essa percepção que eu tive de mim mesma, de que eu não fui muito legal comigo mesma. Tipo, eu fui meio rude comigo mesma hoje, não me dando o aval pra eu descansar no momento onde eu tava muito mal, sabe? Me sentindo mal por descansar, sendo que eu estou doente. Então, enfim, talvez o videocast, podcast tenha ficado um pouco confuso, mas eu espero que dê pra processar um pouco, porque não dá pra processar completamente, porque eu também tô processando ainda, entendeu? Só foi pra compartilhar, pra saber se tem alguém que já passou por isso, alguém pra me dar uma dica, alguma coisa assim, e pra compartilhar e pra dizer também que eu não vou só deixar que isso aconteça. Eu vou fazer alguma coisa pra mudar, eu vou melhorar comigo mesma. E é isso aí. Um beijo, galera. Até o próximo vlog.